Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste no mistério o teu reino aos pequeninos e escondeu-nos aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com o que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós escutamos a segunda parábola que Jesus conta envolvendo a semente e o semeador. A primeira parábola que nós ouvimos durante essa semana sobre a semente e o semeador falava sobre a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai no meio das pedras, a semente que cai no meio dos espinhos e cai em terra boa por fim. Esta primeira parábola se refere às pessoas que recebem a palavra de Deus, mas que não necessariamente vivem a palavra de Deus. Enquanto que esta parábola que nós ouvimos hoje se refere somente aos que, ao receberem a palavra, dão frutos. Esta parábola se refere somente àqueles que fazem adesão ao reino de Deus. Aqui Jesus está falando especificamente com quem acolhe a palavra. E para quem acolhe a palavra, o processo é o seguinte: primeiro, a semente é lançada na terra, é plantada. Esse é o desejo que brota no nosso coração. Quando nós vimos a missa, quando a gente assiste uma pregação, quando nós ouvimos um testemunho, quando nós temos uma experiência com Deus, nós fazemos uma experiência de fé. E aí surge no nosso coração o desejo de ser de Deus, o desejo de crescer na fé. E esse desejo é a semente que é plantada na terra. Mas só o desejo por si só não adianta nada. Se a gente vem aqui e sai da missa muito renovado, muito transformado, mas não muda a nossa atitude lá fora, não valeu de nada. É como aquela primeira semente que cai
e o diabo vai e tira, né? Os passarinhos comem. No primeiro tropeço, na primeira dificuldade, a pessoa já joga tudo para o alto e aí a semente não brota. Para que a semente seja eficaz, para que a palavra de Deus seja eficaz, ela precisa, qual o segundo passo? Ser plantada é o primeiro, o segundo passo é brotar. Essa semente precisa brotar. E aí Jesus coloca as condições. A semente germina, independente se é dia ou se é noite. O dia representa aqui as prosperidades da vida, as coisas boas. Tem gente que acha que a semente só brota quando a vida vai bem. Quando tudo vai bem, Deus está do meu lado. Mas quando tudo vai mal, Deus me abandonou e se esqueceu de mim. Não. Jesus diz que a semente está brotando, independente se é dia ou se é noite. E diz uma outra coisa ainda, no versículo 28. A terra por si mesma é quem produz o fruto. Ou seja, não é o semeador que produz o fruto. O semeador semeia. E a terra acolhe a semente e faz o fruto produzir. Então a segunda etapa do plantio é dar uma ramagem, né? Quando a gente planta uma semente, como a gente sabe que a semente brotou? Quando aparece uma folha verde. Então aparece lá uma folhinha verde, é sinal que a semente está germinando, brotando. Mas isso já é o reino de Deus? Ainda não é a etapa final, né? A semente brotou e aquele ramo, ele precisa gerar aqui no caso, um grão de trigo ou um grão de milho, precisa gerar uma espiga. Quem já plantou uma roça de milho e foi pegar aquele milharal bonito, aí você vai pegar a espiga e a espiga não está granada? Já viram isso? Você abre a espiga gigante e não está granada, porque não chegou o tempo ainda, né? Então, São Gregório Magno diz que alguns cristãos são parecidos com essas espigas, né? A gente olha, está verde, tem espiga, são as boas ações, é a caridade. Só que a caridade ainda não está assentada, não faz parte da vida da pessoa, por isso não tem frutos. E aí quando você abre a palha do milho, não tem frutos, não tem grão lá dentro. Então aparentemente a pessoa tem uma vida de caridade, é caridosa, é bondosa, só que aquilo ainda não é dela, ela não aderiu completamente. Ela faz caridade, ela tem atos bons, mas ocasionalmente. Ela entendeu o que é o Evangelho, a semente brotou no coração dela, mas ela ainda não se entregou completamente a Deus. E só quando a gente se entrega completamente a Deus, aí sim, os frutos, eles se tornam abundantes. Aí sim, é aquela espiga de milho com granada, com muitos grãos, né? Que dá gosto da gente ver, nossa, essa está granada, inteirinha, né? Esse é o cristão que já chegou assim no ápice, né? Ele deu abertura para que Deus transformasse tanto a sua vida e gerasse tantos frutos que, de fato, valeu a pena toda a experiência. Porque, como a semente brota na noite e no dia, isso quer dizer, nós passamos por situações de provação, nós passamos por situações de dificuldade para chegar até o fruto. O fruto não é conquistado do dia para a noite, é conquistado durante um longo período, e aí sim é que pode brotar. A gente também precisa ser como a semente, que brota, que germina, que cresce. Quando cresce, cresce em direção ao alto, né? Então, que cresce em direção a Deus e que dá muitos frutos. Os frutos, segundo São Gregório, né, que eu citei agora há pouco, os frutos são sinal já
perfeita adesão ao projeto de Deus. Quem já aderiu consegue dar muitos frutos. E aí, quanto maior a adesão, mais frutos a pessoa consegue ver. Que a gente possa então, inspirados no Evangelho de hoje, ser como um semeador que, sem saber muito, sem conhecer profundamente o mistério, mas conhecendo o básico, o mínimo, aquilo que Jesus nos revelou, nós já somos capazes de dar muitos frutos. Basta que nós confiemos na graça de Deus. Não somos nós que geramos, é a terra que gera, que faz com que a semente dê frutos. E por isso aqui plantar e colher é um ato, sobretudo, de fé, é um ato de confiança em Deus. Peçamos ao Senhor hoje a graça da fé. A fé, e como diz a carta aos Hebreus, é o modelo de possuir aquilo que a gente ainda não tem, mas aquilo que a gente espera. Fé, esperança e caridade, que são os frutos colhidos já na realidade.